Pai Santo, obrigado por esse dia. Na agitação desse dia, a gente pode parar agora, abrir Tua palavra e meditar nas Tuas verdades. Mais uma vez clamamos, Senhor, pela presença doce, gloriosa do Teu Santo Espírito. E que bom saber que Tu és Deus presente, sempre presente, onipresente. E o Senhor que está aqui comigo, aqui, está com cada um dos meus irmãos espalhados por esse Brasil todo, em que a gente pode parar e comungar da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, por graça e por misericórdia. Não a nós, Senhor, nenhum de nós, mas ao Teu nome na glória. Então estende a Tua mão sobre a família, a casa, a vida de cada um daqueles que nos ouvem. Estende a Tua mão, fala conosco e enche-nos da Tua doce presença. Assim nós Te agradecemos, Te adoramos, Te bendizemos, na certeza de que o Senhor tem coisa melhor para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a andar de modo digno do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Pai, para o louvor da Tua glória. Assim clamamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau, que bom! Já podemos fazer aqui uma guerra santa. Nossa, Cissa, lá de Carira, que bom! Tem muita gente chegando aí, Roberto já chegou. Que bom, que bom, que bom. Bem-vindos, bem-vindo a todos. Vai compartilhando, vai espalhando e a gente vai poder compartilhando a palavra de Deus para lá. Eu falo da minha alegria de poder compartilhar contigo, mas mais do que isso, de poder ler aqui a palavra. E toda vez que a gente lê a palavra, toda vez que a gente entra texto a texto, medita, esta palavra ela vai trazendo a memória, vai dando força, garra, vai mostrando rumo, vai acertando os detalhes da nossa vida, não é? E eu queria convidar você, na certeza de que esta palavra é a palavra do Senhor, e meditando nesta palavra, ouvindo a palavra, que a fé vem. A fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. É aqui que nós estamos aqui nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Querido, você já sabe que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios, junto com a carta aos Filipenses, é chamada, e Colossenses, é também uma carta que Paulo escreve em prisão. Né? Então, de certa forma, nessa quarentena tem tudo a ver um pouco conosco. Ele também está preso e a gente pode aprender. E ele aproveita o seu tempo para escrever. E eu espero que nesse período de quarentena, em que de certa forma estamos nós limitados, estamos nós preocupados com essa Covid e preocupante sem dúvida nenhuma, nós podemos também aproveitar esse tempo para a gente crescer e aprender acerca das coisas do nosso Deus e Pai. Amém? Então, nós estamos dando essa carta é preciosa. De certa forma é uma carta eclesiológica, isto é, fala da igreja, fala da igreja em termos de essência, não fala de igreja no sentido reunião, associação, ajuntamento, como é que funciona, tem que pastor, presbítero, essa organização, não fala disso. Mas fala da essência de ser igreja, que não pode ser perdida. E muitas vezes eu penso que a gente perde. Não é? Já vimos que a carta de Paulo aos Efésios, ela se divide basicamente em duas partes. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 3, até o versículo 21, quando Paulo coloca as bases teóricas, quando Paulo coloca aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que Deus pensou, planejou, executou, aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele disse acerca de você, aquilo que Ele diz acerca do seu imenso amor, aquilo que Paulo fala que Deus realizou em Cristo, fazendo convergir em Cristo todas as coisas, e Ele nos colocou em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo Jesus acima de todo principado e potestades, e nós somos o corpo que é a igreja, o corpo que é a manifestação do Senhor Jesus nessa face de terra, né? É para isso que a igreja existe. Nós somos esse corpo, somos família de Deus. Família, corpo, nós não somos sozinhos, eu não sou nada, mas juntos nós somos, juntos, o corpo de Cristo que se reúne. Muito bem, do capítulo 4 até o final, capítulo 6,
Paulo está colocando de uma maneira muito prática como se vive aqueles que são do Senhor. Como é que nós andamos? De tal maneira que vai aparecer muitas vezes o verbo andar. É interessante, na minha tradução então, é bem martelado, isso é de uma maneira bem forte, né? Algumas traduções perdem a força disso aqui, é uma pena. Mas aqui na minha tradução, ela diz assim, olha o versículo 1 do capítulo 4, rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que for chamado. Veja, aparece aí o andar. Como é que eu ando, como é que eu demonstro, como é que eu vivo, como é que as pessoas estão vendo e o que as pessoas estão vendo em mim. Andeis. A maneira, nós nos movemos nesse mundo, né? Nós nos movemos nesse mundo, nós caminhamos nesse mundo. E aí vai aparecer o verbo andar muitas vezes. Versículo 17 do capítulo 4 diz lá, andeis, versículo 17 diz, portanto digo no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus pensamentos. Não, nós não podemos andar daquele jeito, temos que andar de outra maneira. É como nós somos, como é que nós demonstramos esta verdade e esta palavra gloriosa em Cristo Jesus, né? Hoje, no capítulo 5, nós terminamos lendo aqui o finalzinho do versículo 32 do capítulo 4, e hoje nós vamos entrar no versículo capítulo 5. Tá bem? Vamos ler comigo? Eu quero que você leia comigo o versículo 32 do capítulo 4, e a gente entra no capítulo 5 em diante. E nós vamos ter aqui, nesse capítulo 5, até o versículo, vamos ver se a gente consegue chegar até o versículo de número 15, vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Tem muita coisa, tem coisas preciosas aqui da palavra, e quem sabe a gente consegue chegar aqui de bom grado, caminhando bem, tá certo? Caminhando bem. Diz o versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor. Olha primeiro andar aí do capítulo 5. Andai em amor. Como? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Logo aqui nesse pequeno pedaço, olha quanta coisa preciosa. Porque Paulo já começa a dizer, olha, você precisa andar nessa terra imitando ao Senhor Jesus. Andai como? Andai em amor. Andai como? Quem é o amor? É Deus. Andai como Deus. Sede santo como o Senhor, seu Deus, nosso Deus, diz Pedro, vai dizer, sede santo como eu sou santo. Né? O nosso modelo é o próprio Deus, o próprio Pai. Notem que quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Não é à toa que em Lucas a expressão para Jesus é o Filho do Homem. Homem com H. Quem é esse homem com H? É o próprio Deus. Ele é o Filho do Homem. O homem, Deus, criou você, os homens, à sua imagem e semelhança. Miseravelmente, o primeiro Adão, o primeiro homem, quebrou, estilhaçou, arrebentou, e o pecado... Há um texto do profeta que diz, o pecado engana e depois destrói. Se você olhar lá em Adão, você vê exatamente o pecado enganando a Eva, enganando Adão.
Aliás, enganando Eva. Adão não foi enganado, não. Adão entrou de bocoió da ema, né? Bobão. Adão entrou. Eva foi enganada. O pecado engana. E depois destrói. Destruiu tudo. Destruiu a comunhão. Destruiu a inocência. Destruiu a verdade. Destruiu a paz. Destruiu a imagem. Destruiu a imagem e semelhança. Quando Cristo, que é o segundo Adão, vem, né, sem defeito, sem pecado, e vence a tentação, e vence, sofre a nossa luta, a nossa dor, né? Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que sofremos, ele sabe essa angústia toda, mas ele vai até a cruz, seja feita a tua vontade. Quando ele vence, ele venceu a morte, ele dá a morte e vence a morte. Para quê? Para resgatar em nós a imagem destruída do pecado. Agora, quem ama Jesus, quem crê em Jesus, quem confia nesse Deus amoroso, não pode querer outra coisa a não ser crescer, desenvolver. Eu não sei quantas vezes você lembra de nós falarmos aqui em Efésios de crescer e desenvolver, andeis, né? É um conhecimento que vai aumentando e vai conhecendo cada vez mais, não é? Eu não sei, é um crescimento. Eu agora olho para o autor e consumador da minha fé. Eu não atingi a perfeição, disse Paulo, também não, e quem é que atingiu? Ninguém, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isto é, aqui o processo do que é crente é, eu quero ser imitador de Deus. Mas eu não tenho uma imagem, eu não tenho uma foto, eu não tenho. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito, é verdade. Então, aí, o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele fala algumas coisas assim que são características profundas de Deus, e que quando você manifesta essas características, você está imitando a Deus. Versículo 32 diz: benigno, compassivo, cheio de compaixão. Veja, é o olhar de Deus, é o processo de Deus, é o caminhar de Deus, é o latejar do coração do nosso Pai. Não é? É Ele. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Repetindo, quando eles pediram para Jesus ensinar uma oração, ele ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como também o Senhor nos tem perdoado. Se o Senhor se nós não perdoarmos, o Senhor, como é que fica essa relação? Não, a relação do crente é a relação de eu perdoo, eu fui perdoado, eu fiz muito mais ofensas a Deus. Veja, é Deus que é perdoador, é Cristo que por meio do qual nós recebemos esse perdão. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Já vimos que esse filhos é adotivos, filhos adotivos. Então, marca de Deus está aqui, ó, benignidade, o ato de fazer o que é bem, o que é certo, o que é bom. Não é? É buscar o bem. Viver e entender que estamos cercados de situações e de pessoas com seus defeitos e falhas, mas nós olhamos com olhar de compaixão. Ovelhas que não têm pastor. Gente que está aí dando de cabeçada. A gente tem que falar a palavra. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, o modelo é o Pai. O modelo é o Filho. O modelo é Deus, Trino. Andai em amor. Claro que essa expressão amor, ela é forte, não é? E no português a palavra amor é pobre.
palavra amor em português é pobre, porque a palavra amor, ela aplica para tanta coisa. Tanta coisa a palavra amor é. Mas aqui na Bíblia, no Novo Testamento, na língua grega, a palavra amor, ela tem, depende, você sabe disso, né? Tem amor eros, vem daí erótico, que tem a ver com paixão, relacionamento sexual, né? Vem daí. Mas também tem um outro nome para amor, que é o amor amizade, amor de pai para filho, amor filial. Eu amo a minha mãe, eu amo meu filho. Esse amor é exatamente filho. É a palavra grega específica para isso. Mas a palavra aqui, andar em amor, é a palavra que é aplicada ao próprio Deus. Que só quem tem Deus tem esse amor. Quem não tem Jesus não tem esse amor. Porque esse amor é ágape. Deus é ágape, isto é, Deus é amor. Deus é amor. E a Bíblia diz que nós temos que andar nisso. Aí você pode, porque Paulo vai falar isso em Coríntios, 1 Coríntios 13, ele vai dizer, porque o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é assim, o amor não arde ciúme, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não busca seus próprios interesses, não se ressente do mal, o amor, o amor, o amor. E aí ele faz aquela descrição fantástica de amor, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Esse é o amor que jamais acaba, que Vinícius de Moraes nunca entendeu, né? Por isso que ele canta que seja eterno enquanto dure. Por isso que ele escreve. Porque o amor ágape, ele é sempre eterno. É o amor de Deus, um amor acima, né? Esse amor de quem se entrega, se doa. É o amor que moveu a Jesus a se entregar como oferta, sacrifício a Deus, aroma. Foi sacrifício a Deus e foi também um aroma suave. Fez isso por mim, fez isso por ti, fez isso por nós. Como que devemos fazer? Devemos ser assim. Esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. Andar em amor, andar como Deus, andar como Jesus. Ponto. Ponto. Não dá para negociar, não podeis servir a dois senhores, não podeis titubear entre dois pensamentos. Você não pode querer amar e ser filho de Deus e ao mesmo tempo curtir e amar e servir a outros deuses ou a outras coisas. Daqui a pouquinho a gente vai esmiuçar mais ainda, porque veja, por favor, porque do versículo 3 até o versículo de número 14, aqui a ênfase é andai como filhos da luz. Andar como filhos da luz. Então hoje a gente viu que a gente deve viver e andar imitando. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, diz Paulo aos Filipenses. Né? Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que nós somos? Nós olhamos para Jesus. Agora, como é que eu posso conhecer a Jesus se eu não conhecer a sua palavra, a sua verdade? Veja quanta coisa que a gente tem aqui nessa carta de Paulo aos Efésios, que a gente já viu, que fala do imenso poder, do imenso amor, da imensa ação caridosa do Senhor Jesus para conosco. E nós temos que imitar, ponto. Caminhar como ao Senhor Jesus. Nós somos filhos da luz. De outra forma, Paulo está afirmando a mesma coisa, eu caminho em Jesus, porque Ele é a luz. Mas nós também somos luz. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Então temos que andar como filhos da luz. Como é que filhos da luz andam? Ou melhor dizendo, como é que filhos da luz não andam? E como é que filhos da luz andam? É isso que vai tratar do versículo 3 ao versículo 14. E ele começa falando de como é que filhos da luz não andam. Como é que crente em Cristo Jesus, quem é que foi lavado, salvo, comprado, remido, se arrependeu dos seus pecados, como é que esses que têm a marca do Espírito, que diz, eu sou cheio, eu tenho Espírito, como é que esses não andam? Ou como é que esses
tem que andar. É isso que ele vai dizer. Vamos ler? Vamos ler aqui atentamente. Você está com a sua Bíblia aberta? E olha aí, do versículo 3, nós vamos fazer uma leitura agora direta até o versículo 14. Então a gente vai ler, depois a gente vem pedacinho por pedacinho. Eu espero que você esteja me acompanhando. Nossa, eu nem olhei, chegou gente bonita, gente maravilhosa aqui conosco. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Diz o texto da palavra de Deus, capítulo 5 de Éfeso, versículo 3, capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras inúteis, vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Lemos até o versículo 14. Notaram que a temática aqui é: andai como filhos da luz. Aqui, e quando ele fala então de filhos da luz, ele está fazendo um contraste entre luz e trevas. Ele está fazendo a diferenciação entre aqueles que são do Senhor Jesus debaixo da luz e aqueles que não estão debaixo da luz e estão vivendo e andando em trevas. E aí ele faz essa distinção. Então a pergunta que nós temos que andar aqui e ver rapidamente é: olha, como é que andam os filhos da luz? O que é que são os filhos da luz? Como é que devem andar ou como não se deve andar? Do versículo 3 até o versículo 7, Paulo está falando de como não andar. Como não andar. E é interessante é que nesse período, nesse texto aqui do 3 ao 7, ele faz uma sequência, eu diria, da perdição. É uma sequência, ou uma consequência. Notem que do versículo 3, no versículo 4, ele está falando de gente que conversa o que não presta. Tem a ver com palavras, tem a ver com o que nós fazemos com esta língua. Não é? Ele fala só de coisas que tem a ver aqui, ó, com esse pequeno órgão. Olha só, repete comigo, ó. Veja comigo, ó. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiças, desejos, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Isto é, nomear. Nomear veja, é falar, bater papo, conversar sobre. Não é? Então, essas coisas de malícia, de maldade, de impureza, de pornografia, de sujeira, de desejos malignos, essas coisas nem se nomeiem, quer dizer, não deve entrar no teu bate-boca, no teu falar. Olha o versículo 4, ele continua: nem conversação torpe. Já falamos isso na aula, no encontro passado, quando o dia lá, nem conversação inúteis, nem conversação que não produz nada, nem para chocarrisca, reclamações, gente que fica a murmurar, coisas
veja que aqui está falando de falar, de conversar. Cuidado com o que você bate o papo, cuidado com o que você fala. Lembra daquele texto que fala sobre que as más conversações corrompem os bons costumes? Lembra disso? As más conversações corrompem os bons costumes. Eu tenho uma outra tradução aqui que diz assim, ó, que a imoralidade sexual, toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém. É interessante que aqui ele está falando desses versículos de o que é que a gente faz com esse pequeno órgão, o que é que a gente faz com a língua. Né? Ele está falando de palavra, de conversa, de bater papo, de sentar à roda dos escarnecedores. Não se detém, não se assenta à roda dos escarnecedores. Né? Então, quer dizer, é o cuidado que a gente tem aqui com a bilíngua, cuidado com a palavra, cuidado com o que nós falamos, cuidado com o que conversamos. Aquele cântico antigo de criancinha que a gente cantava, cuidado do boquinho que fala, cuidado do mãozinho que pega, pezinho onde vai. Quer dizer, cuidado de coisas simples. E é interessante, se você está com a sua Bíblia aí, deixa o dedinho em Efésios, vai lá em Tiago. Vai lá em Tiago, olha o que Tiago fala. Olha o que Tiago fala aqui, falando sobre essa questão da língua. É terrível o que Tiago fala. Tiago capítulo 3. Preste bem atenção, o que Tiago fala e combina com o Paulo está dizendo. Olha, começa aqui, começa com o que você conversa. Você pensa, não tem nada demais não, tem nada demais não, papai, estou só batendo um papinho aqui, tem nada demais não, eu só estou falando umas coisinhas, é só uma brincadeirinha, é só brincadeirinha. A gente está falando aqui umas imoralidades, umas coisas assim, picantes, mas isso é besteira. A gente está falando mal dos outros, mas isso não é bem assim, é besteirinha, é besteirinha. A gente sempre acha que é besteirinha, mas olha o que Tiago fala aqui no capítulo 3 da sua carta. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ó, a coisa começa aqui, tropeça no falar. Se alguém não tropeça no falar, versículo 2, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Uau! Tiago parece dizer assim, ó, tem um poder na sua língua, tem um poder naquilo que a gente fala, para o bem e para o mal. Versículo 3 diz, ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha a figura. Bota um freio aqui na boca de cavalos e daqui você vira para cá, daqui você vira para lá. Opa, para, adiante. Você controla o animal apenas aqui. Aqui. Paulo aplica isso para dizer, se a gente consegue controlar, Tiago aplica a controlar esse órgão pequeno aqui, a gente pode se tornar perfeito varão. É o que está dizendo o texto. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Né? O leme Paulo compara a língua. Assim também, versículo 5, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então parece que é apenas uma conversa, então parece que é apenas algo pequeno, e aí nessa noite eu quero te chamar a atenção. Tem certas coisas que vai entrando devagarzinho e de repente enche o nosso coração de podridão. Enche o nosso coração de podridão. Eu conheci um presbítero amado, homem de Deus. Na época que estava começando a internet, esse negócio de bater papo. Aí ele, batendo papo, entrou aqui, conheceu uma pessoa conhecida, várias pessoas, batia papo com várias pessoas. Nisso começou a bater papo com uma jovem. E
começaram a bater papo. Aí lá, tudo bem, mas papo, a princípio, tranquilo, sem maldade. Mas devagarzinho aquilo foi enredando. Aí um dia um perguntou pro outro: onde você mora? Eu moro em tal cidade. É a mesma cidade que eu moro. É mesmo. Vamos encontrar? Vamos encontrar. Vamos encontrar. A língua, pequeno órgão, se gaba de grande coisa, vede como uma fagulha, põe em brasa tão grande selva. Versículo 6 do capítulo 3 de Tiago. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você já reparou? Hoje em dia a moda na internet é fake news, não é? Notícias falsas. A gente acha até em inglês, fake. Né? Fulano é fake. Mas você já reparou como existe uma coceira na boca, na língua, nos dedos, na internet, naquilo que se fala, para falar e retumbar, ou esticar, denegrir a imagem dos outros. Já imaginou quantas pessoas se tornam inimigas por causa da língua, porque um falou, ou escreveu, ou pensou, agiu, ou então só fala com gente de coração amargurado, e só fala com coração amargurado. A língua difama. Nossa, esse Brasil com esse negócio da política, esse negócio da polaridade, é desse jeito, é daquele jeito, é assim, é assado. Você não pode nem discordar de uma coisa ou outra, que parece que perdeu um amigo. A amiga, famílias se tornaram divididas por causa de questão política. Jesus, que vergonha. Mas eu não falo do mundo, eu estou falando de gente em famílias que se dizem cristãs. O que é isso? A língua, que coloca em chamas toda a carreira da existência humana. Então, quando Paulo está lá em Efésios falando sobre cuidado com o que você fala, cuidado com o que você conversa, não saia da vossa boca palavra torpe, não, para edificação, não convém a gente que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, não convém a santos, não convém, pode convém para quem não conhece o Senhor Jesus, está no mundo, está nas trevas, o mundo jaz no maligno, e eles falam. Mas nós não saímos do mundo e nós estamos no mundo e não convém. Como é que tem um linguajar, querido? O que é que a gente fala? Com o que a gente gosta de falar? Que podridão é que enche a nossa mente? O problema é que quando a língua, aquilo que a gente vai falando, de palavras negativas, murmuração, reclamações, perseguição, impurezas, enfim, aquilo que são palavras inúteis, palavras vãs, palavras à toa. E quando a gente fala essas coisas, a gente deixa de falar aquilo que devemos falar. Paulo diz que aquilo que deve ocupar e encher os nossos lábios são ações de graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Paulo está dizendo que há coisas fantásticas para você fazer com sua língua. Né? É falar coisas que sirvam para edificação. E quando você não controla esse pequeno órgão é posto em chamas, diz o texto, pelo inferno. Que coisa dramática, porque aqui Tiago está dizendo que esse pequeno órgão é colocado em fogaréu. Tenho que falar, não consigo parar, eu tenho que falar. Por que tem que falar? Às vezes é melhor ficar quieto. Aliás, Provérbios diz que quem fica quieto passa por sábio. Até o tolo passa por sábio quando ele cala a boca. E quantas vezes já aconteceu comigo, Jesus? Eu falo assim, eu fico pensando, eu vou levantar e vou falar isso. Aí quando chega na hora de falar, eu levanto para falar e eu não falo isso. Eu falo outra coisa. E essa outra coisa produz feridas. Eu até acho que
Depois você fica, perdão, Senhor, perdão. Quem botou chama? Quem inflamou isso? Tiago vai dizer que é o inferno. Ela é posta, então você tem que aprender a colocar debaixo das mãos do Senhor e dizer, Senhor, vou dar graça, vou educar esse negócio aqui, vou educar, vou abençoar e não amaldiçoar. Eu vou orar como convém, eu vou cantar como convém, eu vou falar o que convém, eu vou falar para edificação. Notem que primeiro Paulo em Efésios fala do falar. Isso não convém. Aí você pensa, isso é de somenos. Não, não é. Isso é o primeiro passo para a decadência. No versículo 5, voltando lá para Efésios, no capítulo 5, versículo 5, aí Paulo parece que está assim, engasgado. É como se na igreja de Éfeso tivesse vindo alguns teólogos dizendo assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa, e é verdade. Mas aí eu pego esse abundou a graça e falo assim, então quanto mais pecado eu tiver, mais a graça, mais Deus é honrado. Sabe, tem gente que vem para dizer, olha, eu já não estou mais preso à lei, isso é coisa da lei, eu agora estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. E aí a liberdade vai dando vazão para libertinagem, para outra coisa, para carnalidade. E aí Paulo parece que está tentando assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabei, porém, isto, versículo 5. Nenhum incontinente, a palavra no original para incontinente, porque incontinente hoje fica parecendo aquelas pessoas que precisam usar fraldão. O fulano tem incontinência urinária. Aqui, essa palavra incontinência no original é pornô. A palavra pornô tem a ver com tudo quanto é isso aí que você pensou. Tudo quanto é pornografia, impureza, relacionamento, devassidão, adultério, tem a ver com... Pornô tem a ver com isso. E tá claro, né? Vem daí a palavra pornografia, vem daí. E de pornografia não vem nada de bom, você sabe disso, né? O termo. Nenhum incontinente, isto é, o cara que tem um, tem outro, tem outra, incontinente, impuro, adúltero, sujo, ou impuro, ou avarento, gente que procura o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Interessante que aqui Paulo, mais uma vez, vai levar a avareza e vai dizer que a avareza é idolatria. E o duro é que aqui ele diz, então, nenhum incontinente, nenhum pornô, nenhum impuro, sujo, que tem no seu relacionamento físico e mental é desprovido de santidade. Nenhum avarento que está interessado mais nas suas posses, nos seus desejos, naquilo que tem. Nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Uau! Uau! Não é o único lugar na Bíblia que Paulo trata e fala disso. Não é. Né? E Paulo não está falando de gente que já foi isso, ou já cometeu isso. Paulo não está aqui falando de pessoas que, por um determinado momento, um descuido, ele foi, num determinado momento, avarento. Não, ele não está falando de pecados cometidos simplesmente, mas ele está falando de gente que vive na prática deliberada de pecado. Ele está falando de gente que curte isso, que acha que isso é a razão, é o meio, é a maneira pela qual ele vai botar para fora os seus desejos, a sua cobiça, o seu prazer. E aí Deus não tem nada a ver com isso e as pessoas querem se afastar. Então tá bom, você pode ir para qualquer lugar, mas no reino de Cristo, no reino de Deus, quem for isto não entra. Ponto. Ponto. Quer ver? Por favor. Abra, por favor, aí em Gálatas. Volta assim. Gálatas é a carta antes de Efésios. Facinho. Volta aí, vai aí a Gálatas, capítulo 5. Vai a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Gente, olha o que Paulo fala em Gálatas. Ora, acharam? Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Uma carta antes. Ora,
as obras da carne são conhecidas, e são. Quais são as obras da carne? Ele vai dizer lá: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É a prática da vida. Notou quanta coisa está aqui? Eu de fato espero que você não esteja enganado e seja praticante de nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Praticante. Não é? Coisas que te dominam. E se você, porventura, está vivendo, correndo o risco disso aqui, que você ainda, ao ouvir essa palavra, crendo no Senhor Jesus, você pare, você se arrependa e você diga: eu quero caminhar com meu Senhor Jesus, eu quero andar como filho da luz. Eu não estou andando como filho da luz, eu estou andando como filho da desobediência. Já pensou? Filho da desobediência em Efésios a gente já leu um pouquinho atrás, onde diz que é o Espírito que atua nos filhos da desobediência. É marca de quem não tem Jesus. Isto é o diabo, as trevas liquefeitas que dominam as pessoas, e essas pessoas atuam e essas pessoas se tornam filhos da desobediência. Ora as bolas, não da luz, das trevas. E aí Paulo está aqui também em Gálatas reforçando a palavra dura. Não é só. Volte um pouco antes ainda, vá a Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Volte um pouco mais. E esse é o último texto que eu vou mencionar sobre esse assunto. Mas esse capítulo 6 de 1 aos Coríntios, capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. E aí ele vai de novo. Versículo 9 de 1 aos Coríntios, primeira carta. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomita. A minha tradução é sodomita, mas sodomita não é a boa tradução. Aqui a palavra no original é nem efeminados e nem... como é que eu vou traduzir um negócio desse aqui? Nem efeminados passivos, nem ativos. E aí é chamado na minha tradução de sodomitas. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11 diz: tais foste alguns de vós. Fantástico isto, porque Paulo, volta a dizer, Paulo não está falando de gente que cometeu isso simplesmente. Paulo está dizendo de gente que pratica isto. Ah, pastor, eu não consigo largar. Eu não consigo largar aquela situação. Eu não consigo largar oh, pastor, a madrugada. Ah, eu não consigo. Não consegue, filho? É bom conseguir. Paulo diz: tais foste alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Veja, Paulo aos Efésios está falando disso. E ele bate nessa tecla. Então, se você só conversa o que não presta, então começa aqui, começa a cuidar aqui. Se você só conversa coisas torpes, se você só conversa de imoralidade, se você só conversa de prostituição, se você só conversa e só assiste novelinhas que fala de mulher traindo, de homem com homem, mulher com mulher, e se você acha aquilo agradável, sabe, aquilo vai ficando como se tranquilo, vai entrando devagarzinho e vai aflorando os seus instintos.
os instintos naturais, os instintos carnais. O problema é que Deus não está nisso. Deus não está nisso. O reino de Cristo e de Deus não está nisso. Volte para Efésios capítulo 5. Tem muita gente que está aqui igual ao versículo 6. Capítulo 5, versículo 6 de Efésios diz: ninguém vos engane com palavras inúteis, com palavras vãs. Ninguém. Mas quantas pessoas estão sendo enganadas hoje? Acham que podem viver uma vida de idolatria. E acha que Deus vai perdoar a idolatria. Ele está falando que idólatra não vai. Ou você adora a Deus, ou adora outras coisas. Se você quer adorar outras coisas, você não consegue adorar a Deus. Uma coisa exclui a outra. Lamento te informar. Lamento. Tem muita gente sincera, maravilhosa, que quer adorar a Deus, mas também quer adorar São Paulo, São Pedro, Santa Maria. Foram maravilhosos. Pedro, mas Pedro não vai arrumar as coisas. Santo Antônio casamenteiro, não vai arrumar. O Buda tem que ficar virado para a rua, porque não sei o quê. Essas coisas feitas pelos homens, que é uma vergonha para você, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e agora a gente fizemos imagem para nós. Por isso que os Salmos diz que os que adoram ídolos tornam-se semelhantes a eles. O problema é que é Deus que está sendo traído. E Paulo vai dizer assim, não entra. Se você amar o dinheiro mais do que a Deus, você não entra. Você pode ser pobre. Eu conheço muito pobre avarento. Conheço muito rico avarento. Conheço muita gente classe média avarenta. Aliás, conheço um monte de... Aliás, tem vezes que tem hora que a briga é aqui dentro. Né? A briga é aqui dentro, é aqui dentro da gente. Não vos enganeis, diz o texto. Não deixe ninguém enganar você com palavras inúteis. Porque agora a moda, porque agora a filosofia. Pode ser o que for, querido. Não, porque agora a gente não pode falar certas coisas. Porque, olha, se você falar essas coisas, pega mal para você. Pega mal eu não falar e a pessoa fica perdida eternamente. Uma coisa é eu falar isso, outra coisa é assim: filhinho do meu coração, irmão amada, não caia nisso, não caia nessa esparrela. O nosso Deus é Deus santo, não convém a santos. O seu corpo é templo do Espírito Santo, ele é santo. E eu não posso pegar o templo do Espírito Santo. Você não pode pegar o templo que é você. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, se você entregou a sua vida para Jesus, você não pode pegar o templo do Espírito Santo e unir-se a uma prostituta. Não, pastor, eu posso. Pode, mas olha a afronta que você faz ao Santo Espírito, Entende, querido? Por isso que Paulo está aqui dizendo assim, não engane, não sejam enganados. Porque é sobre essas coisas, versículo 6, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não temos tempo para falar, mas eu queria muito que você lesse Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, Paulo fala sobre a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Aí depois você lê lá. Hoje não dá para a gente ler tudo isso. Ninguém vos engane, versículo 6. E no versículo 7 é a consequência da palavra enganada. Eu fui enganado, me falaram, eu fiz, eu cometi e aí eu cometo. Portanto, não sejais participantes com eles. Quer dizer o seguinte, você quer mentir? Problema é seu. Você quer roubar? Problema seu. Você quer ser corrupto? Problema seu. Você quer viver na esbórnia, na impureza? Quer trair sua esposa, seu marido? Você acha que tem o direito de... Você acha que é isso mesmo?
é problema seu. Eu não posso fazer, eu não posso dizer. É um problema das pessoas, não é verdade? O máximo que eu posso fazer é falar, filhinho, Deus não está nisso. Agora, se você é filho de Deus, aí. Olha o versículo 8. Outrora, isto é, quando eu não tinha o Senhor Jesus, quando eu não cria nele, outrora erais trevas. Erais trevas. E as trevas eram assim. Fazia tudo isso. Isso mesmo. Isso é normal no mundo. Não, no mundo pode ser normal. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que a luz faz? O que a luz produz? Versículo 9 já dá a resposta. O que a luz produz? Está aqui no versículo 9. Diz assim, ó, o fruto da luz consiste, o fruto da luz. Ora, se eu sou filho da luz, eu tenho que produzir isto. Tá certo? Tá claro? Tá claro. Pois o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Uau! Isso devia marcar cada uma das nossas vidas. Eu devo andar em bondade. O que eu estou fazendo é em bondade. O que eu estou fazendo é justo. E o que eu estou fazendo é verdade. É assim que os filhos da luz andam. E no versículo 10 diz lá, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando aquilo que é agradável ao Senhor. Você sabe, né, gente? Tem coisa que Deus gosta e tem coisa que Deus não gosta. Assim como você, tem coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta. Deus também tem coisas que Ele agrada e tem coisas que Deus não se agrada. E pronto. Salmo 37, que a gente fala tanto nas igrejas, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É legal, porque a gente gosta mais da segunda parte. Ele vai satisfazer os meus desejos do coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os meus desejos. Bom, mas a primeira parte é, primeiro você agrada do Senhor. Primeiro você anda como filho da luz. Primeiro você imita o Senhor e anda em amor, você agrada ao Senhor. Isto é, faz e dar a Ele coisas agradáveis. Em Lucas 16 conta as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, e nessa história dessas parábolas que Jesus conta, tem um versículo que diz assim que maior alegria há no céu, maior alegria há no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Os 99 justos que não precisam de arrependimento é uma ironia. Mas aqui está mostrando, lá Lucas, Jesus está mostrando que tem coisas que trazem alegria aos céus. E não há nada mais que traga alegria no céu do que alguém que está em pecado ou que pecou, mas que se arrepende. Isso é a coisa que mais alegra o céu. Eu acho que é por isso que a palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, dos seus filhos. Porque quando a gente morre aqui na terra, e a gente é do Senhor Jesus, e a gente viveu aqui, andou como filhos da luz, é crente, a gente é crente, né? Entregou a nossa vida para Ele. Quando a gente parte daqui, entrou aqui, deu errado aqui. Quando a gente entrega a Senhor, e a gente daqui morre e vai para o céu, quando a gente vai para o céu, a gente é recebido no céu. E a Bíblia diz que é uma festa no céu, não é? E diz que Deus tem prazer na morte dos seus filhos. Por que Ele tem prazer?
É como se faz assim: você venceu. Você acreditou. Você de fato acreditou. E sua vida foi mudada, e você foi crescendo, e você deixou-se ser usado, ser transformado. O seu velho homem foi sendo sepultado, e você foi crescendo, e você venceu. Né? Você venceu. A gente anda aqui querendo dizer: Senhor, eu quero ser agradável ao Senhor, eu quero produzir, eu quero viver para a glória do teu santo nome. E para eu ser agradável ao Senhor, eu não posso ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Cúmplice eu não posso. E quando eu sou luz, automaticamente a luz reprova as trevas. Porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Versículo 3 de Efésios 5. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. É a luz de Deus que vai brilhando e vai mostrando: isto não presta, isto é pecado, isso é errado. Deus sofreu, Deus realmente passou por momentos terríveis na cruz para que você e eu pudéssemos viver para a glória dele, para a honra do seu santo nome. O que eu faço, Senhor? Aí o versículo 14 é o nosso apelo final. Porque Paulo faz um apelo à igreja, Paulo faz um apelo aos irmãos. Paulo diz: desperta! É como se dentro da igreja existissem pessoas que estão dormindo, achando que podem viver a vida cristã assim. Entendeu? De qualquer maneira. Achando que podem ser cristãos, ou então querendo deixar querer falar de Jesus só da parte boa. Sabe o que eu falo de parte boa? Eu falo assim: são promessas. Lembra daquelas caixinhas de promessa? Hoje até quase tem poucas. Quase a gente não encontra nas casas. Mas antigamente tinha muito. Você chegava nas casas, geralmente tinha lá uma caixinha de promessa. Aí você chegava lá na caixinha de promessa e tirava um pedacinho lá, um papelzinho. Ora, o que tinha no papelzinho? Promessa. Só tinha coisas boas. Assim, quer ver? Vai, eu serei contigo. Né? Onde pisar a planta do vosso pé tenho dado. Né? Só tinha palavras de motivação, de ânimo, né? 1000 cairão do lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. A mão do Senhor está em volta, por cima, por trás. Só tinha texto assim de promessa, coisa boa, gostosa de ler. E é bíblica. O problema é que a Bíblia não tem só caixinha de promessa, a Bíblia também tem texto como esse. Nenhum impuro, nenhum incontinente, nenhum isso, nenhum idólatra, nenhum avarento, nenhum beberrão, nenhum isso, nenhum não herdarão o reino dos céus. Aliás, foi por causa deles que Jesus morreu na cruz, por causa desses pecados. Veja, aqui não é uma ofensa, aqui é uma como é que fala? Uma variação de pecados. Nem pecados piores, nem maiores. Pecado. Interessante, aqui fala de prostituição, mas fala de ciúme. Aqui fala de impureza, mas fala de avareza. Se você confia mais no recurso, no dinheiro, do que em Deus. E tem gente que confia se tiver recursos. Se não tiver recursos, não confia. Deus vai fazer? Deus vai fazer. Isso é fé. Deus move. Deus move. Então Paulo termina, e eu quero terminar também, o tempo já foi, dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Em outras palavras, Paulo está exatamente convocando a igreja para um avivamento, não é? Tornar vivo. Avivamento. Não é viver na indolência do pecado. Porque é possível que muitas vezes a igreja, e no decorrer da história da igreja, teve épocas que a igreja se acostumou ao pecado.
se acostumou à maldade, se acostumou à idolatria, se acostumou às impurezas e às prostituições, aos assassínios, às corrupções. Quantos políticos evangélicos estão brotando, e que brotem mais, mas lamentavelmente nós tivemos aí um grupo grande de políticos evangélicos que em vez de ser luz no meio daquelas trevas tão densas, acabou sendo condizente. Não, porque é assim, todo mundo faz, todo mundo é assim, todo mundo pega, todo mundo trabalha com caixa 2. Aliás, pastor Elias, é comum. É comum um deputado federal, quando consegue uma verba lá federal e leva para o município, é comum o prefeito dar 10, 20% daquilo que o deputado levou para construir um posto de saúde. O prefeito se acha assim com uma certa obrigação de dar a verba do deputado. Você sabe o que é a verba do deputado? É uma corrupção institucionalizada. Mas aí fica parecendo comum. Conversei com um ex-prefeito de uma cidade do interior do Rio de Janeiro e ele falou assim: pastor, o problema é que todos os deputados, quando querem levar uma verba para o nosso município, eles já vêm já querendo um certo por cento. Antigamente era normal, a gente dá 10%, era normal. Eu falei, normal! Já era normal, pastor, porque afinal de contas ele lutou, trabalhou, né, conseguiu e tal, então 10% era normal. Mas agora os deputados estão pedindo 30%, 40%. Aí eu falei, mas os evangélicos, não, pastor, aí eu não vou nem falar aqui. E parece que a gente vai acostumando com esse tipo de coisa, de sujeiraiada. Mas começa no palavrar, tá? Começa no conversar. Todo mundo faz, todo mundo pensa, todo mundo fala, todo mundo vê. É o que fala, é o que assiste. É o que você vê, é o que você compra, é o que é a sua mídia. É o que você participa, e isso vai enchendo, e aí você passa a praticar, é pequeno órgão, e aí daqui um pouquinho estamos todos enlabuzados, mas isso não convém a santos. O que a igreja tem que fazer? Despertar, acorda! Ó, tu que dormes. Dormes onde? No meio dos mortos. Olha que cena dantesca que Paulo descreve. É crente, cristão, que está dormindo aonde? No cemitério, no caixão. Está dormindo, jaz no maligno, porque o mundo jaz no maligno. E aí a igreja faz o quê? Ela dorme. O crente acomoda. O crente se torna cúmplice. Não reprova. Aí quando você reprova, tem gente que gosta, tem gente que não vai gostar. Mas que reprovar aqui não é para se dizer que é melhor do que os outros, porque você não faz para ser perfeito. Não. Quando você fala de reprovar, é você assim, eu não faço, eu não quero fazer. O só referir é vergonha. Eu não quero participar disso. E você também não deve participar. Aliás, acorda. A minha oração nesta noite é que a igreja do Senhor Jesus acorde. Paulo está falando da igreja, formada de crentes. Nós somos os membros desse corpo, dessa igreja. E muitas vezes nós estamos dormindo com os defuntos, dormindo com aqueles que não querem nada com Jesus. E aqui Paulo está dizendo, acorda, tu que dormes, levanta-te e o Senhor vai iluminar. E quando o Senhor te iluminar, Ele vai iluminar tudo e vai tornar isso manifesto. A luz vai manifestar. Ora comigo, vamos orar juntos. Nós temos aqui um exército de irmãos. Se você parou até agora, está me ouvindo, eu queria te convidar para você orar comigo. Eu não conheço, eu não sei como é que você está. Muitos que estão aqui, eu sei que são homens e mulheres de Deus. E nós precisamos orar para que a igreja, o corpo, acorde.
palavra de Paulo a Timóteo é: reavives o dom de Deus. Torna o Espírito vivo, de tal maneira que você fique em pé, que a igreja fique em pé, santa, sem mácula, sem defeito. Nós não podemos ser cúmplice, nem dormir, de tal maneira que não haja diferença, porque estão os dois deitados no mesmo caixão. Só que um pode acordar. Então acorda, levanta, e Cristo vai iluminar. Pai Santo, luz bendita do Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia, Senhor, da nossa casa, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia da igreja. Perdoa-nos, Senhor, e faz com que a tua igreja ande como filhos da luz, ande em amor, ande na prática deliberada do amor, ande no linguajar sadio, numa prática de graça e de verdade. Senhor, vá com o teu Espírito, e o teu Espírito vá de sondar e direcionar os nossos corações, a cada um, para que nos convença e nos faça caminhar para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, eu te rogo por esta noite, por aqueles que nos ouvem, por cada vida. Eu te rogo, Senhor, misericórdia. Levanta sobre nós a tua mão e ilumina o teu povo. Convence-nos, ó Santo Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos a andar como filhos da luz. Derrama sobre nós, ó Santo Espírito, bondade, justiça, verdade. Domina-nos, Senhor. Alá, Senhor. Estende a tua mão. Aviva a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Então tem misericórdia da nossa igreja. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de nós. Assim nós clamamos em nome de Jesus. Porque o que importa, o que interessa, é que nós queremos estar lá. Isto é, queremos estar contigo eternamente. Queremos ser recebidos na tua glória. Queremos que o Senhor estenda a sua mão. Queremos ir para o lugar que é eterno, onde habita a justiça. Queremos estar contigo. E nós não podemos negociar nada, nada, nada. Nós não queremos ser enganados. Então, ó Deus, protege-nos para o louvor da tua glória. Derrama a tua bênção sobre nós, sobre o teu povo hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Bom que você está comigo, ouvindo, estudando e vendo a batalha que nós temos a travar. E que a gente possa caminhar a passos largos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz. Você já sabe, toda quarta-feira a gente tem o nosso encontro aqui com a carta de Paulo aos Efésios. Na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos dando continuidade aqui no capítulo 5 e nós vamos ver do versículo 15 que nós devemos andar não como tolos, mas como sábios. Então, que o Senhor enche o seu coração e que você possa estar conosco aqui em outros dias. Você pode, se você entender que essa é uma palavra que tem que ser espalhada, eu peço para você compartilhar isso na tua rede. Depois que terminar aqui, aquilo que é gravado, vai lá para o YouTube. Também as pessoas podem entrar na nossa página e até eu convido você para entrar na página, assinar lá, vai ajudar na divulgação da palavra. Tem todos os outros estudos. Esse é o nosso 9º encontro para estudar a carta de Paulo aos Efésios. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E eu vou responder todas as conversinhas e as notícias e os pedidos de oração, e eu estaria orando também por vocês. Que Deus te abençoe, ore por nós, ore pela Missão Projeto Zero, ore por cada missionário da Missão Projeto, ore por Foz do Iguaçu, ore por aqui por Colombo, por Joinville, ore por Santana do Livramento, ore aqui pelo sul do Brasil. Peça que Deus derrame a sua graça em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.